Olá, boa noite. Estou gravando mais uma live e hoje eu vou estar comentando alguns assuntos importantes, da minha opinião em relação a alguns fatos. Boa noite você que está chegando no Instagram, boa noite você que está chegando no YouTube. Essa live também vai para o YouTube, E eu até gravei uma live à tarde, mas eu perdi a live. Não consegui salvar, deu um probleminha, E estou voltando aqui para os mesmos assuntos e vou dar minha opinião. Primeiramente, eu vou estar comentando acerca, do próximo pontífice, Estão comentando que tem um Robert Sará que vai assumir, que tem uma profecia aí de Nostradamus e tal, outras opiniões. Embora esse Robert Sará tenha um histórico aí de um viés ligado à tradição, ele foi um crítico do falecido Papa Francisco e ele tem um viés assim ideológico realmente tradicional e, segundo ele, as crenças muitas crenças estão limitadas a questões humanas, que devem ultrapassar isso a questão espiritual, em outras palavras. Isso é óbvio, porque muitos às vezes se limitam ali buscando, seja na católica ou cristã, somente humano, mas tem uma ligação espiritual, que é o propósito, onde grande parte faz, é claro. Então, estou falando que ele iria assumir, que será o próximo, Ele tem um viés tradicional realmente anticomunista, ele é anticomunismo, Ele não é a favor do comunismo, segundo esse histórico e tudo. Mas ninguém sabe se realmente ele vai assumir. Embora tenha uma parte aí de pessoas da esquerda que não apoiam, porque ele não apoia essas certas ideologias aí que eles querem implementar, Nós sabemos que temos aí uma agenda contínua no mundo, uma implementação aí de uma agenda contínua que até parte desta foi atrasada, no meu ver, de acordo com os fatos, com o Trump ter assumido, e aí isso aí realmente afetou parte da agenda, afetou parte da agenda, Então, meus caros, eu vou dar minha opinião acerca disso tudo, Eu vou estar comentando, acerca disso tudo, E nós temos no mundo, o palco está sendo preparado, O que está acontecendo hoje é um prenúncio, um prelúdio, um prenúncio do que está por vir. Entende? Estão comentando também se esse vai ser o 8º rei, que se cumpriram as profecias, Nós temos também nas profecias onde a segunda besta, a primeira besta irá receber a primeira besta irá receber a segunda besta, que seria o líder político, o anticristo que irá surgir. Então, no sistema religioso, nós temos aí, relacionados aí essas profecias, nós temos aí uma bússola, Tanto os acontecimentos no país ao sul do Líbano, que é Israel, quanto também no sistema religioso de Roma, nós temos aí uma bússola que vai mostrar o cenário, os acontecimentos proféticos. Vai estar sinalizando, Outros acontecimentos vão estar mostrando isto, mas ali é crucial os acontecimentos em Israel, e também em Roma, que ali vai estar sinalizando ali como uma bússola, relacionada às profecias.
Então ninguém sabe ainda quem irá assumir, e muito menos se vai ser o último, né? É claro que, de acordo com os fatos, nós estamos assim atentos, né? Uns estão pensando que vai ser o último que vai assumir ali, o pontífice, né? Que então vai se cumprir as profecias. As profecias vão se cumprir mais cedo ou mais tarde, tá? Onde as coisas vão estar acontecendo, né? Conectadas a outra, no âmbito profético, e envolvendo também o anticristo, que irá ocupar o terceiro templo, irá se assentar no terceiro templo lá no país ao sul do Líbano, né, em Israel. Então o cenário, o palco está sendo preparado progressivamente. Progressivamente. Estão falando também sobre o Papa, acho que João Paulo II, que irá ressuscitar, o anticristo, o próximo outro vai ressuscitar. O que eu tenho a dizer disso é que ninguém, absolutamente ninguém, vai ressuscitar se não for permissão do Criador. Quando a pessoa, ela muitas das vezes está em coma para morrer e não morre, ou às vezes sofre um acidente terrível e não morre, às vezes o Criador, ele intervém, ele age para que a pessoa não venha a morrer. Há um milagre. Isso existe, né? O milagre. Isso existe. Agora, ressuscitar pontífices e tal, que comentam por aí, eu respeito a opinião, não vai, segundo a minha opinião, acontecer. Tá? O anticristo irá surgir? Sim, não será eles. Será um homem que vai aparecer, um homem, obviamente, sobre um domínio, né? Do mal, do diabo, né? Que irá ali trazer essa... Vai haver curas, prodígios, né? Vai haver libertações, e vai ser muito carismático, vai ser uma liderança política que vai trazer resoluções, e as pessoas vão estar ali almejando ali a resolução, Deus, né? Que as pessoas estão cada vez mais buscando deuses, embora só tenham todo-poderoso, mas estão buscando cada vez mais deuses para aliviar as suas dores, resolver as suas situações, mas sendo que nesta época de tribulações as pessoas vão estar almejando absolutamente sobre uma grande tribulação, e aí nesse cenário vai surgir o antimessias. Muitos serão enganados, tá? Muitos serão enganados. E isso vai se cumprir mais cedo ou mais tarde. Mas o que está acontecendo hoje, né? Inclusive eles estavam também comentando sobre o reset global, quando as bolsas caíram, né? O mercado financeiro realmente teve aí uma instabilidade, caiu, depois normalizou um pouco, e aí as pessoas já estavam comentando sobre o reset global. O reset global, no meu ver, pessoal, é uma implementação de um modelo após uma desestabilidade do modelo antigo, exercendo, trazendo um modelo novo de acordo com a agenda deles, né? Seria refazer o modelo econômico, porque essa governança global que tanto eles almejam e querem, estão trabalhando progressivamente para isto, primeiro, só vai acontecer no dia que o Eterno permitir. Vai acontecer, mas quando ele permitir, por quê? Não que ele quer isso, mas ele vai permitir para que se cumpra as profecias. Para que se cumpra as profecias, entende? Na hora que ele quiser que aconteça. E aí lá eles vão derrubar as mesquitas, né? Vai gerar uma turbulência aí, uma grande ira, né? Dos muçulmanos. Porque o anticristo ele não será muçulmano, no meu ver ele será um judeu, um verdadeiro ou um falso judeu. E porque tem que ser exatamente de acordo com como o Eterno era, assim, né? Para enganar as pessoas, entende? Ah, mas as pessoas falam sobre sim, a tecnologia ela vai fazer parte do anticristo.
ela já faz parte do sistema anticristo, mas do anticristo vai fazer parte, né? Vai fazer parte, vai estar tudo preparado, ou seja, o palco está sendo preparado progressivamente. Entende? Para você ter uma ideia, eles tem uma agenda chamada Agenda 2030 do Fórum Econômico, que agora o Klaus Schwab saiu, né, mas eles estão dando seguimento, que eles esperam até 10 anos, eles querem preconizar, né? Mas estipularam até 2030. Obviamente, até lá muitas coisas podem acontecer. Pode ser que eles venham preconizar, né? E aí, essa revolução 4.0, esse domínio tecnológico, né? Essa revolução, a automatização de automóveis aí cada vez mais com inteligência artificial, né? Ou seja, rechaçando os automóveis aí, particulares e isso aí trazendo realmente automóveis aí autônomos, né? Automatizar os veículos, primeiro começando com cidades aí muito ricas, né? Você vê o que aconteceu em Los Angeles, tem essa ideia de implementar isso em Los Angeles, Califórnia, começando com os lugares mais ricos, né? Implementando isto. Depois eles têm também o intuito de trazer o humano 2.0, segundo a mentalidade do Yuval Noah Harari, conselheiro tecnológico do Klaus Schwab, que deixou o fórum, né, econômico. Então, tem todo esse preparo, tem toda essa meta, né, e isso vai progredindo. Eles estão investindo cada vez mais na tecnologia também, aumentando aí os humanoides, né, que vão aumentar até 2030, eu creio que menos, vai aumentar muito, vai acelerar muito isto, tá? Outrora eles estavam comentando, né, algumas pessoas ali do Ramos, Gates e tudo, estavam comentando sobre a associação da tecnologia da Revolução 4.0, benefícios para os seres humanos, para as pessoas, ou seja, mas agora vê a verdade, que irá afetar empregos, e isso vai rechaçar, no meu ver, 60% mais ou menos. Então é um progresso, né? É um progresso. Então, o que está acontecendo hoje nessas jogadas da geopolítica, porque o cenário que nós vivemos hoje é uma jogada na geopolítica. É uma jogada. Certo, pessoal? Só compartilhar a live aqui. Voltando aqui. É uma jogada, o que está acontecendo hoje, da geopolítica, né? Tudo isto é uma jogada. Isto é o que? É uma jogada. Por quê? Faz parte. Isso faz parte desse processo, né? E está relacionado à nova ordem mundial. Então, agora é óbvio que nós devemos sim estar atentos, né, a esses acontecimentos, né, e também dentro do campo religioso, né, olhando também para essas questões geopolíticas envolvendo Israel, esses ataques, né, os Estados Unidos, as resoluções que está fazendo nessa questão do âmbito econômico, porque os Estados Unidos ele está praticamente protegendo a sua economia, porque a nação estava entrando em desestabilidade econômica devido ao governo anterior. Então, para resolver essas questões da dívida, que foram trilhões de dívida, como assim trilhões de dívida se os Estados Unidos produz dólar, tem dólar, como é que é? Como que é assim que você está falando? Porque os bancos lá, o Banco Federal, né, e alguns lá, fazem parte de pequenos grupos. Ou seja, não realmente pertence lá. Ele está lá, mas faz parte de pequenos grupos. É independente. Entende? E é claro que o dólar ele é forte, né? Muitas moedas estão atreladas ao dólar. E essa dívida e essas taxações que ocorreram, essa mudança nas taxações, foi realmente para manter ali impedir uma desestabilidade econômica. Teve que fazer isso, né, para não comprometer a moeda dólar, tá?
e manter ali, alavancar a economia progressivamente e manter a soberania, ou seja, o imperialismo americano. Entendeu? Se protegendo, né? Sendo independente em muitos fatores, embora tem esses acordos aí, né, de importa produtos aí, matérias-primas, né, no Brasil, por exemplo, né, alguns países, ainda é o parceiro comercial do Brasil, mas foi importante eles fazerem mudar essas taxações para impedir aí um comprometimento negativo afetando ao dólar, a moeda. Porque agora o que o Trump está fazendo lá é manter a sua soberania, manter cada vez mais o seu imperialismo, visando, ele sabe que as nações estão passando por turbulências econômicas e vai haver essas turbulências, né? Essa queda da bolsa repetida que ocorreu aí, né? Uns dias atrás aí, foi realmente um sinal e foi preocupante, ou seja, de que ninguém deve hoje depositar sua confiança 100%, né, no mercado econômico. Por quê? Porque ocorreu essas quedas e muitas pessoas perderam, tem pessoas que estão perdendo, né, mas oscila, e hoje a situação está muito mais diferente de outrora. Falam-se da cripto. A cripto ainda é mais seguro, mas não é tão como há 4 anos atrás. Só que eu não vou dizer aqui, não faça investimento. Se você tiver experiência, tiver uma boa intuição, né, com relação às operações, e usar a sua intuição, né, bem como talento também, nesse processo todo, é possível que você consiga ainda administrar. Agora, investir na bolsa seria algo assim muito comprometedor, né? Então, realmente seria muito delicado, porque hoje o mercado econômico está cada vez mais assim, fadado a ter essas surpresas, né, como ocorreram. E eles estavam comentando sobre o reset. Só que eu já imaginei logo que não é assim de um dia para o outro, né? Você vê que o reset, ele, no meu ver, de acordo com, vou fazer aqui uma conjectura, ele é progressivo, ele vai pouco a pouco começar a mudar as relações econômicas de países, começar a estabilizar os acordos econômicos, deixar países aí realmente dependentes cada vez mais de uma resolução econômica favorável ao que o sistema quer, espera, né? E pouco a pouco ir dominando, implementando aí essa modificação na estrutura econômica, deixando os países aí a merecer, a ser controlado nesse processo todo, né? Uma segunda hipótese seria realmente uma quebra econômica, deixando nações aí quebradas, afetadas, né? E eles implementar um outro modelo novo econômico, de acordo com essa instabilidade e queda, trazendo aí uma progressiva resolução numa moeda. Porque o objetivo da nova ordem mundial é uma moeda única. É uma religião única. É um líder único. Entende? O governo vai estar sendo unificado. Eles vão estar entregando ali, tá? Eles já vão estar sendo dominados. O sistema da besta, pessoal, já está fazendo parte, não é de hoje, há muito tempo já está implementado no mundo, o sistema da besta. É que é um progresso, as pessoas estão cada vez mais atreladas, se acostumando às resoluções econômicas, né, no digital, que é rápido, é eficiente, é ágil, né? A pessoa paga algo rapidamente, só que a pessoa está cada vez mais se ocupando, dependendo, né? E se acostumando. E quando for implementado o modelo de uma única moeda, muitos vão aceitar, porque vai achar fácil. Só que aí vai haver esse controle econômico da pessoa. E vai ter regras impostas para isso, para ela aceitar. Ela vai aceitar a moeda, a moeda, e ela vai ter que aceitar as regras. Só que as escrituras condenam: quem aceitar a marca não será salvo, porque estará aceitando uma marca
a marca da besta, entende? Da nova ordem mundial. E a pessoa não terá mais o seu domínio, como dominar as suas finanças. Ela vai ter que aceitar regras. Imagina isto. Chegar nesse dia, a pessoa tem que aceitar as regras. Então o dinheiro está com... O papel moeda está com os dias contados, infelizmente. Porque quando se tem um papel moeda, a pessoa tem liberdade. E o sistema quer o quê? Acabar com a liberdade das pessoas, acabando com o papel moeda. Você vê que alguns países, né, já usam muito digital. A China, por exemplo, né? Tem lugar nos Estados Unidos que você já paga, você tem que usar, já paga assim com cartão, né? Você já paga eletronicamente, entende? Tem lugares que já tem até o sistema automatizado, com inteligência artificial, que você nem tem nem mais ninguém trabalhando. Já tem setores assim. Tem pessoas que usam chip já para fazer pagamento, né? Não é a marca, mas é aquele antigo chip para fazer o pagamento pelo celular, né? E por aí vai. E por que essas coisas estão fazendo parte do sistema da besta? Não que a pessoa está aceitando, ela vai ter escolha e depois negar. Porque ela não está fadada já à perdição por aceitar fazer transações, por exemplo, com o Pix, não. Não, ela só é controlada, né? Através da compra do cartão você já foi controlado. Você já foi o quê? Controlado, já foi monitorado, já sabia mais ou menos o que vocês compravam. Sabia disso? Pela compra do cartão de crédito, né? Que faz parte do sistema da besta, não que você está aceitando, mas é um progresso, ou seja, faz parte porque sistemas esses que estão relacionados à questão financeira são aqueles que estão relacionados às finanças do mundo, são os grupos que criam, que desenvolveram isto. Assim como, por exemplo, na época, quem criou o sistema bancário foram quem? Foram os... Eu vou me lembrar aqui, já vou falar. Quem criou o sistema bancário foram os templários, né? E as pessoas hoje elas estão presas no sistema bancário. As operações são feitas, mas elas dependem das regras e as normas estabelecidas pelo sistema todo. Embora hoje ela tenha liberdade, mas eles estão pouco a pouco acabando com a liberdade. O sistema que quer implementar esse modelo unificado da moeda única no mundo. Você vê que no Brasil eles já queriam implementar já o Drex, né? Controlar cada vez mais as pessoas. Devido a essas turbulências, essas situações que ocorreram aí do dólar, né? E quando o Trump assumiu, isso atrasou esse processo deles. Você tem uma ideia, eles queriam unificar a América Latina e implementar um modelo de uma moeda, ou seja, isso já é um sistema comunista, uma ideia comunista, né, para trazer ali uma democracia relativa, ou seja, comunismo, controlar as pessoas, comunismo, controlar as pessoas. Imagina, ocorreu, não conseguiram ainda, mas eles estão escravizando as pessoas com imposto, né? Sabotando cada vez mais instituições, né? Você vê que agora já vê notícia que o INSS aí, né? Teve roubo lá no INSS, peguei essa informação. Então é o que está acontecendo, sem contar com a soberania do país que está sendo entregue pouco a pouco. Então está havendo essa disputa comercial, ainda está também, ocorreu aí a possibilidade de fazer alguns acordos, mas ainda há uma disputa da China e dos Estados Unidos, uma das maiores soberanias que tem. Os Estados Unidos mantendo ali a única soberania bélica e econômica ainda, só que visando a sua proteção e manutenção. Por quê? Porque a China ela ainda é uma ameaça nesse processo econômico e bélico, mais econômico, né? Os Estados Unidos está ainda na sua potência. Então, a China já está adentrando na América Latina, o Brasil é o maior parceiro comercial da China. E parece normal, mas só que a China está comprando terras, eles estão entregando terras, estão entregando urânio, vendendo, comprando empresas de urânio aí, tudo assim, ó, fácil, ou seja, barato. Minério no nosso país, ou seja, a soberania está sendo entregue pouco a pouco. Foi entregue pouco a pouco.
Um país que nem sequer tem a sua proteção, não impõe respeito. É o celeiro do mundo. Um país tão rico desse, mas o povo escravizado, né, propositalmente pelos impostos. Entende? E muitos na miséria porque foi feito isso propositalmente. Você vê que o país é o celeiro do mundo. E essa disputa comercial visando os interesses da própria dos Estados Unidos para manter a sua soberania, o Trump teve que fazer o quê? Teve que realmente mudar, né? Mudar essa questão das taxações para não se comprometer, entende? Tem um comprometimento negativo ao dólar e a sua economia do país, coisa que no Brasil deviam estar fazendo e muitos países deviam estar fazendo também. Isso é o normal, porque manter isto visando o benefício ao povo da nação, isso é dever do administrador do país. Isto é certo, isto é correto, entende? Isto é muito certo, coisa que no Brasil não estão fazendo. Ainda reclamaram das taxações de 10%. Pô, 10% de taxações é muito normal para o país. O cara ainda pegou leve ainda, né? Porque o país que só quer explorar, nas taxações, né? Ele teve que arcar com 10%. O governo praticamente deu um tiro no pé. Essa é a realidade. Só observar os fatos. Então, mas você fala de uma nação que está protegendo, mas você falou da nova ordem mundial. Sim, mas quando vier a nova ordem mundial, os governos terão que aceitar as regras, terão que entregar ao sistema do anticristo, ao sistema da nova ordem mundial. Mas ninguém pode afirmar categoricamente que, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos já está fechado. Porque nós temos que entender que há outro modelo de ordem que eles queriam implementar. A agenda que ocorreu de atraso, toda essa agenda que aquela USAID, né, o SAID, que estava pegando dinheiro do contribuinte americano, desviando, mandando para patrocinar a esquerda, mídia, manipulação de informação, né? E política também, que teve situação também com o país aqui no Brasil. Isso aí também fazia parte de uma agenda que ia acelerar toda essa manipulação, toda essa implementação, né, da agenda comunista dele. E ocorreu esse atraso. Então há outros poderes, há outros poderosos que querem implementar um modelo de governança global, assim como, por exemplo, o Oriente, que é claro que almeja, né? O BRICS, por exemplo, é braço de poder, de um poder que está relacionado a uma governança de uma agenda, uma ordem mundial. Você vê que Putin já falou sobre a nova ordem mundial, eles sabem, eles estão trabalhando, estão articulando, só que ocorreu esse enfraquecimento devido a essas resoluções que Putin teve que fazer com o Trump. Mas não quer dizer que por estar fazendo acordo, ele vai virar as costas para os países que estão relacionados, que estão associados, né? Entende? Aliados a ele. Não vai. Numa guerra não iria, ele iria honrar os outros países. Só que a gente vive num país, o cenário de hoje é uma jogada política, é uma jogada. A geopolítica é uma jogada, né? Porque quando um país se une a outro, como Israel e os Estados Unidos ele fornece armamento para Israel, militar, ele é o cão de guarda de Israel, mas há um acordo, há uma jogada. Tem coisas que o Trump não concorda. Por exemplo, que o Netanyahu também não concorda, mas é uma jogada. Há um interesse nisso tudo. Embora são realmente, de fato, de verdade, aliados. São aliados, né? São aliados. Mas esse comprometimento requer também negócios, envolve a questão econômica, né? Estratégias. Então, muitas coisas que estão acontecendo hoje nesse cenário geopolítico são prelúdio do que estará por vir. Há muitas suposições com relação a isso, meus caros amigos. Mas as pessoas devem acompanhar os fatos, né, se elas realmente querem entender a realidade. E ver a bússola, que é o país ao sul do Líbano,
que é o sistema religioso agora, que quem será o pontífice, né? Uma coisa estará relacionada à outra. Agora, ninguém pode afirmar que esse será o último, será o oitavo. Vamos estar acompanhando, e países, por exemplo, como a França, né? O Macron, né? Há um tempo, uns dias aí, ele comentou: a gente tem arma, não aceitou, ficou estarrecido, né, com as taxações e também essa situação lá da Ucrânia e tal, e aí começou a falar sobre o armamento nuclear. Ia dar um tiro no pé, teve que voltar atrás. Por quê? Como irá se atrever numa guerra, numa ameaça sequer, com uma nação que tem um poder militar alto, um poder econômico e tem suas estratégias, como os Estados Unidos, né? Então a Europa ela foi de certa forma enfraquecida, permitiram o enfraquecimento da Europa, estão permitindo cada vez mais através de influências aí relacionadas à agenda, ou seja, várias influências, vários, vamos dizer assim, vários fatos, vários fatos relacionados a uma agenda. Várias agendas aí, vamos dizer assim. O multiculturalismo, por exemplo, tem estabilizado muito a Europa. O multiculturalismo realmente tem feito um estrago na Europa. A França, hoje, se vocês for observar o que o multiculturalismo fez com a França, que daqui a alguns anos, realmente, a modificação étnica, né? E vão ter muitos muçulmanos cada vez mais lá. Suécia, Itália, né? E outros países aí, inclusive até a Inglaterra, estavam começando também a ter essas influências aí, né? De turbulências aí através de imigrantes. E agora, Portugal realmente é uma situação delicada, pessoal. Por quê? Porque a imigração também está começando a destabilizar socialmente a Portugal. Você vê que tem pessoas lá que estão estarrecidas, manifestando, dando sua cara lá em prol dos direitos, né, de que eles venham realmente a controlar isto. Esse processo migratório, estabilizando aí a Portugal, está acontecendo hoje. Tem lugares lá realmente que estão adentrando, né? Isso aí é sério. Daqui a alguns anos, se continuar assim, Portugal vai estar pior, vai estar igual ou pior que a França. Entendeu? Você vê que parece que até imóveis lá estão encarecendo, né? Então realmente não está havendo esse controle. Imposto também é caro lá também, né? Imposto é caro. Mas assim, os cidadãos lá estão sofrendo com essa situação aí, em alguns lugares, quando entrar a entrada de imigrantes aí, né? Quer dizer, um país bonito também, né? Com pessoas aí, também todo cidadão, todo país aí, todos eles são os cidadãos que realmente estão em prol do benefício, estão lutando, trabalhando, estão crescendo nas suas profissões, na ciência, tecnologia, estão em prol disso, sim. Todas as nações têm os cidadãos assim. Mas quando eu falo de certos países, eu me refiro a administradores dos países e seus governos. Ou pessoas até que estão além do governo, que não podem, o governo não pode controlar, estão submetendo certo controle. E outros estão permitindo, né? Então a Europa realmente está sendo enfraquecida através desse fator. O fator também econômico, né? Se deixaram permitir toda essa turbulência, trazer todo esse cenário que a gente está vendo hoje. E agora as taxações visando aí a sua manutenção aí da soberania americana, né? É importante entendermos que lá na frente não podemos dizer que o Trump, eu ando falando por aí, o Trump está fechado com a nova ordem mundial. Lá na frente, até porque eles são 4 anos para ele administrar. Ele está querendo mudar uma lei para ficar mais 4 anos, certo? Mais 4 anos.
Se porventura mudar, conseguir ficar mais 4 anos, aí há de nós observarmos que de repente ele pode ser o último presidente, de acordo com os fatos que a gente vai acompanhar no cenário religioso, nessa situação do país ao sul do Líbano, nas resoluções da geopolítica que devemos acompanhar, né? Estamos atentos e vemos como a bússola realmente vai estar ali sinalizando ali os acontecimentos ali, e podemos ter uma base de quanto tempo teríamos aí, estipulando aí, fazer uma conjectura sobre os acontecimentos aí vindouros que está escrito, que está nas escrituras. Agora, até o momento, a preocupação, por exemplo, do Trump nos Estados Unidos é manter sua soberania. Se ele vai entregar, se vai fazer parte do anticristo, se vai entregar a agenda da nova ordem mundial, se vai desistir, entendeu? Pode ser que no caminho venha desistir, não vou aceitar essa agenda, pode ser que aconteça algum problema, assume outro, se não ficar mais 4 anos, entendeu? Então ninguém pode dizer que vai fechar com a agenda. O propósito agora da nação americana é manter a soberania. E países que estão atrelados ao dólar, o Brasil, por exemplo, está atrelado ao dólar, o real. São obrigados, queira que não queira, ter que fazer algum acordo. O governo estava dando tiro no pé, do Brasil estava dando tiro do pé. Por quê? Porque estava querendo desdolarizar. Você vê que o Putin, né, os representantes lá do Vladimir Putin, lá dos países do BRICS, a China estava, isso aí foi com ele que está querendo fazer isso sozinho. Por quê? Porque eles também iam se comprometer e eles iam ter consequências com relação a isso. Porque a jogada é séria. O Trump sabe o que está fazendo. Então, se o país está atrelado ao dólar, tem que fazer o acordo. Porque o Brasil ainda tem como exportar, né, matéria-prima. Tem essa ligação parceiro comercial. Só que a China é o maior parceiro comercial do Brasil ainda. Isso é comprometedor, eu mencionei. É sério. Se continuar assim, esse governo sendo dominado, controlado, e cada vez mais nesse processo ideológico, e também adentrando nesse controle econômico, a rasteira vai ser grande. Vai ser grande se não houver isso tudo. Então é importante nós entendermos isso, pessoal. Então eu voltarei, desculpe aqui, pessoal, correu um probleminha aqui. Então eu voltarei na próxima live naturalmente, tá bom? E agora vamos estar acompanhando a bússola, tanto no sistema religioso como em Israel. E não sabemos, ninguém tem certeza que o próximo agora será o 8º. Vamos estar aguardando aqui, né? Os acontecimentos vão surgindo, as profecias vão se cumprir. E é muito importante nós entendermos isso, tá? E obrigado, até mais.